Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre um assunto muito importante. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: como os demônios se infiltram nos louvores. Para trazermos esse estudo, quero deixar como base João capítulo 4, versículo 23 e 24. Enquanto você localiza o texto, quero expressar aqui minha eterna gratidão a todos vocês que deixam um like, compartilham, deixam um comentário, as sugestões e as críticas e também nos ajudam com a maior ajuda que é a oração. Que Deus os abençoe. Pois aqui não buscamos fins lucrativos, graças a Deus eu e minha esposa trabalhamos para sobrevivermos, nem projeção ministerial, mas pregar a palavra do Senhor, levar as pessoas a ter um relacionamento melhor com Deus e com o seu próximo. É esse aqui o nosso intuito. Então veja o que é que diz João capítulo 4, verso 23 e 24. Diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amados irmãos, adorar a Deus em espírito e em verdade é adorá-lo de maneira genuína. Passou disso, se caracteriza, biblicamente falando, uma falsa adoração. Para você entender um pouco melhor esse assunto, assista o vídeo aqui no canal com o seguinte tema: a bagunça nos louvores evangélicos. Então, assistindo esse vídeo, você vai entender um pouco mais acerca desse assunto. No que se refere ao louvor, antes de entrar no tema propriamente dito, como os demônios se infiltram nos louvores, eu tenho que dar um parecer bíblico sobre o que é louvor. Então vamos lá. Biblicamente falando, o louvor é muito importante, pois através do louvor nós adoramos o Senhor pelo que Ele é e também pelo que Ele faz, mas especialmente pelo que Ele é, pois tem pessoas que só querem adorar a Deus ou servi-lo pelo que Ele faz, não pelo que Ele é. Mas o louvor verdadeiro temos que expressar, em primeiro lugar, nossa gratidão a Deus, exaltá-lo pelo que Ele é e também pelo que Ele faz. Então, é um sinal que nós reconhecemos as inúmeras maravilhas de Deus quando nós o adoramos. E deixando aqui uma advertência para os irmãos: o louvor ele não é adoração em si, ele é parte da adoração. Podemos dizer, biblicamente falando, que o louvor é uma expressão da adoração. Então, o louvor tem uma importante função. A função do louvor é trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Observamos que não é isso que tem acontecido ultimamente, nos últimos dias, pois já preguei em alguns lugares, algumas cidades, já assisti inúmeras palestras pessoalmente em igrejas, pregações. Não é isso que nós temos ouvido, meus irmãos, e visto. As pessoas sequer ensinam biblicamente o que é louvor, e na hora do louvor, permita-me dizer isso com muita vergonha e temor, eu falo isso. É uma bagunça terrível. Então, existem muitas músicas que vão contra os ensinos bíblicos. Infelizmente, esses louvores, essas músicas, podemos falar assim, nem podemos chamar de louvor, têm levado as pessoas a perder a coisa mais importante desse universo, que é a intimidade com Deus. Então, quais seriam os perigos dos falsos louvores no meio do povo de Deus, no meio do povo cristão, o povo de Deus, melhor falando? Veja só, em primeiro lugar, nós observamos que muitas pessoas que trabalham no ministério de louvor têm transformado o momento do louvor em um show para entreter as pessoas. Irmãos, a igreja não é um clube social, a igreja não é um passatempo. Tanto o pregador, que seja diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, ou o cantor, que popularmente chamam de levita, não são atores ou atrizes ou popstars. Mas as pessoas pensam que, querendo glamour, querendo fama, querendo influenciar as pessoas através ali da sua participação, podemos dizer assim, irmãos. Então isso está totalmente errado. Quando nós vamos para a Bíblia, nós observamos que não é isso que deve existir. Então veja só, não devemos transformar esse momento em um show para entreter as pessoas. As pessoas não estão ali, como eu posso falar, num estádio ou numa praça livre, ou não estão no parque, seja lá onde for que esteja acontecendo o culto ou propriamente na igreja, não estamos ali para entreter as pessoas, estamos sim para levar as pessoas a adorar a Deus e aprender e praticar a sua palavra. Mas muitas pessoas do Ministério de Louvor estão transformando o momento de louvor em um show. Então uma música, irmãos, estudo, não sou eu que estou falando, só é você estudar. Os estudos comprovam que a música ela tem o poder de alterar o comportamento e as emoções. Os estudos provam isso também. O interessante é que diz que o que mais influencia é a melodia. Observou que muitas das vezes você escutando uma música cristã ou secular, aquela melodia fica no seu ouvido, você fica até cantando ou assoviando, até sem querer, né? Acho que acontece isso com você. Às vezes acontece, você escuta tanto aquela melodia que fica na sua cabeça. Então,
Esse é o poder que o louvor tem. Então, pela ciência, ele pode alterar o comportamento, as emoções, e a psicologia diz que 80% do ser humano é emoção. Então, nós temos que controlar as nossas emoções, inclusive no momento do louvor, porque existe uma bagunça muito grande. Então, amados irmãos, podemos ver que quem faz parte do ministério de louvor, à luz da Bíblia Sagrada, tem uma característica muito importante. A primeira é servir o corpo de Cristo, isto é, a igreja. Então, quem participa do ministério de louvor não está ali para entreter as pessoas como num show, como as pessoas seculares fazem, mas nós que somos espirituais, que fazemos parte do ministério de louvor, diga assim, eu não faço parte, né? Adoro a Deus, que todos somos adoradores, mas quem faz parte, propriamente dito, ele tem essa importância de levar as pessoas a servir o corpo de Cristo, ou seja, servir a igreja e servir o próprio Cristo. Quando eu digo corpo de Cristo assim, nós somos pessoas que temos a capacidade, irmãos, dada por Deus assim, né? Deus nos capacita, sabemos isso, para conduzir as pessoas a adorar a Cristo. Quando eu digo que temos aqui para servir a igreja de Cristo, é isso. Era para ajudar a igreja na adoração, né? Que o culto tem que ter o momento da oração, tem que ter o momento da adoração e também o momento da palavra. Então nós temos essa incumbência de servir o corpo de Cristo. Servindo o corpo de Cristo, biblicamente chamado de igreja, em que sentido? De levar eles a adorarem ao Senhor e também servir ao nosso Deus aqui na terra. Então o louvor é esse. Então nós temos esse propósito, esse intuito, servir a Cristo e também levar as pessoas a adorar, conduzir as pessoas à verdadeira adoração. Então fazer parte do Ministério do Louvor é algo muito importante. Então, meus irmãos, quais seriam as maneiras as quais o inimigo tem se infiltrado nos louvores? Em primeiro lugar, é muito triste que vamos falar aqui, mas pessoas que se intitulam cristãs e servas de Deus estão totalmente descompromissadas com o Senhor e com a sua palavra. Feito eu falei aqui, se achando que são popstar, querendo fama, riqueza, glamour. Muitas pessoas só pensam em cantar, pensam em gravar CD, DVD, ter agenda. Já cheguei a observar isso na igreja que eu faço parte, não vou citar nomes por questão de ética, e outros ministérios aos quais eu já participei, assistindo o culto, e as pessoas, quando não tinham oportunidade, irmãos, saíam, iam para outra congregação. Oi, irmãos, que meninice é essa? O culto é racional, diz a Bíblia em Romanos 12. Então temos que ter muito cuidado quando vamos prestar um culto ao Senhor. O culto é sagrado, mas as pessoas, porque não têm uma oportunidade, e quando tem uma oportunidade para cantar um hino, quer cantar dois, tirando o tempo da pregação, tirando o tempo das pessoas que também vão ter as suas devidas oportunidades. Pois no culto, assim, tem pessoas que têm os conjuntos, né, os grupos, os cantores, têm as suas oportunidades, mas tem pessoas que querem aparecer demais, irmão, só quer oportunidade. Cobram um valor caríssimo. Irmãos, se alguém sai de uma cidade para outra, tudo bem, nós damos uma ajuda de custo, né, uma refeição, até um local para ele dormir, dependendo do horário que vai acabar o evento da igreja, né, o culto, mas assim, irmãos, cobrar rios de dinheiro, irmãos, isso é um absurdo. A Bíblia diz que o de graça recebeste, de graça dá. Então as pessoas estão descompromissadas, querendo só gravar CD. Qual é o maior sonho? O maior sonho é chegar nos céus, irmãos. Mas tem pessoa que quer gravar CD, nada contra gravar um CD, é uma forma de evangelizar também, o CD e o DVD. Mas tem pessoa que só quer isso, quer aparecer, infelizmente. Então o demônio tem se infiltrado nos louvores através de pessoas que têm sido pontes, ou seja, canais, pessoas descompromissadas com Deus e com a sua palavra. E também ele tem se infiltrado nessas pessoas que querem glorificar mais a criatura ao invés do Criador. O Salmo 115, 1 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória. Então temos que exaltar e enaltecer o nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Pai. Mas as pessoas, irmãos, estão adorando mais o homem do que a Deus. Irmãos, que absurdo esse. Vá ouvir os louvores para você ver, peça discernimento a Deus, como fala meu dirigente da Escola Bíblica Dominical, irmão Amaro Mendes. Ele fala que um dos dons mais importantes, sem menosprezar os demais, é o discernimento. De fato, Santo Agostinho, um dos pais da igreja, fala que a pessoa que tem falta de discernimento, acontece duas coisas, quando não tem discernimento. A Bíblia diz como que é espiritual, discerne bem tudo e ninguém é discernido. Então vamos lá, Santo Agostinho diz que quem é espírito, quem não é e não tem um discernimento, não pode ser uma pessoa espiritual, ou ele vê o demônio em tudo que é canto, aí tem um certo temor, né? Porque ele está vendo o inimigo em todos os lugares. Mas também tem um perigo, ele não vê ele em lugar algum. E é isso que acontece nos louvores, que nem são louvores, podemos dizer, assim, glorificam mais o homem ao invés de Deus. Então temos que atribuir, irmãos, toda a glória a Deus, não a nós mesmos. A Bíblia diz, tudo quanto tem fôlego, louvai. Salmo 150, verso 6. Louvai o Senhor, não louvar o homem. Mas é isso que nós temos ouvido e visto nos últimos dias. Então, os homens colocam as suas ações, os seus anseios, os seus desejos e ambições
como centro dos louvores e como se Deus, Jesus, o Espírito Santo e os anjos fossem coadjuvantes para ajudar no objetivo dos homens. Então que absurdo é esse, irmãos? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Temos que dar toda a glória, toda a honra, todo louvor àquele que é digno de honra, àquele que é digno de glória, àquele que é digno de louvor, chamado Jesus Cristo. Então, dentre outras coisas que acontecem, normalmente é isso, pessoas descompromissadas, pessoas que querem fama, pessoas que glorificam mais o homem do que a Deus, pessoas que colocam hinos com as letras totalmente contra o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Eu até vi por esse dia algo que eu achei um absurdo, nada contra, cada cara faz o que quer, mas assim, nós podemos falar contra as atitudes. Veja só, eles estão pegando músicas românticas internacionais e colocam uma letra bíblica, irmãos. Isso é errado. Para se fazer um louvor, a inspiração tem que vir do Espírito Santo, irmãos. Ele vem sobre você, te conduz. Mas as pessoas pegam a música do mundo, irmãos. Muitas das vezes aquelas pessoas fizeram até pacto com o demônio. Aí veja o que acontece. Coloca ali a melodia, né, daquela música, a música só coloca uma letra. Isso seria um louvor, irmãos? Isso é uma paródia. Fazem arranjos, irmãos. Então, os arranjos dão até aquela harmonia na música, fica bacana, né? Mas assim, no que se refere ao louvor, a música é sacra. A música é santa. Pegar uma música mundana, de pessoas que às vezes a pessoa não conhece nem o proceder, faz o arranjo, além do arranjo ali, coloca a melodia, a música, modifica a letra. Será que Deus está recebendo louvor desse, irmãos? Biblicamente falando, não, irmãos. Você é um cantor, você faz parte do ministério de louvor, canta o hinário da sua igreja, canta hino de pessoas que são verdadeiramente espirituais e foram inspiradas por Deus para fazer os louvores. Veja se o louvor tem base bíblica. Se você tem um desejo, irmãos, eu quero ser um compositor. Eu acredito que os compositores já nascem com dom, mas se você tem esse desejo, irmão, Deus pode te dar aptidões e talentos. Deus pode todas as coisas, não peça a Deus. Mas quando você sentar para fazer um louvor, irmãos, que seja na direção de Deus, seja inspirado pelo Espírito Santo. Não estou aqui querendo difamar ninguém, porém falando de pessoas descompromissadas, as quais o inimigo tem usado como ponte, isto é, acesso, para se infiltrar nos louvores, levando as pessoas, irmãos, que eu falei aqui a princípio, a se afastar dos caminhos do Senhor, cometer heresias, em vez de adorar, irmãos, a Deus, estão adorando e cultuando ao homem. Então reveja seus conceitos, reveja suas atitudes e volte para de fato onde você deveria voltar há muito tempo, que é o temor ao Senhor. Então o louvor deve ter essa tríade: temor, glorificar ao Senhor e exaltar o seu nome. Então a gente temos, irmãos, que fazer isso: temer a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, enaltecer o nome de Deus. É isso que deve ter o louvor. Então a base está na sua palavra. Diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Será que as pessoas têm adorado a Deus de uma maneira genuína? O que seria adorar em espírito e em verdade? É isto. Passou disto, como eu vos falei, caracteriza-se uma falsa adoração, irmãos. Então existem falsos adoradores que estão conduzindo pessoas a também ser falsos adoradores. Então que voltamos aos verdadeiros princípios que está na palavra do Senhor. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês poderosamente.